Prontinho, já tá gravando, pode iniciar. Certinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa primeira aula de segurança na indústria. É uma disciplina muito importante aí, que a gente vai ter ali um contato, né? Primeiro contato ali com a segurança do trabalho. É uma matéria bem específica. A gente vai ver um pouquinho da segurança nessa disciplina. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar perguntando, pode estar levantando a mão, mandando no chat, que eu estou acompanhando aqui. A minha câmera não está funcionando no momento, mas eu já estou ligando outra máquina aqui para passar para ela. Assim que a outra máquina ligar, eu troco de máquina e eu consigo ligar a câmera. Qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo, obrigado. Então vamos iniciar. Primeiro, né, me apresentar, meu nome é Alisson, eu sou o professor de vocês dessa disciplina, acredito que eu estou com outra disciplina também, né? Eu deixo o meu telefone, qualquer dúvida vocês podem estar comunicando comigo. A minha formação, eu tenho formação em mineração, administração e segurança do trabalho. Atualmente, eu trabalho na área de segurança, né? Eu estou como analista e instrutor de treinamentos. Sou professor também, né? Professor de cursos técnicos, já tem um tempinho já vai fazer aí uns 15 anos que eu dou aula, né? E já tive outras experiências também. Então, passar um pouquinho para vocês o que eu consegui adquirir de conhecimento nesses anos de trabalho. Iniciando a disciplina aí com os conceitos fundamentais de segurança, né? A gente fala de segurança, mas o que é segurança? Né? A gente tem diferenças ali, né? O português, por exemplo, ele traz segurança ali com duas definições, né? A gente tem a segurança que é relacionada à integridade física da pessoa, né? Que vai ter a ver com saúde, com higiene, com saúde mental, com integridade física, né? A segurança pessoal mesmo. E a gente tem a segurança patrimonial, que é aquela que já vem para a parte material. Então, as duas aí caminham, né, juntas, mas a segurança do trabalho em si, ela vai focar nesse primeiro conceito que em inglês é safety, né? O safety vem da segurança da pessoa, né? Diferente de security, que é a segurança patrimonial, que vai ser a segurança voltada ali para bens materiais. O tech segurança, ele vai, lógico, agir nas duas, mas o foco dele é na pessoa, é na segurança relacionada ao trabalhador, a atividade do trabalho, a garantia a integridade física, saúde e higiene do seu trabalhador, higiene ocupacional ali, tá, pessoal? Não é só higiene pessoal, né? A gente vai falar dessa questão aí de higiene ocupacional também. Outro conceito importante que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para entender, para separar, é o conceito é o conceito de perigo e risco. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Tá dando microfonia. Eles conseguem. Agora melhorou. Certinho. Obrigado, pessoal. Então, o conceito de perigo e risco são duas coisas muito relacionadas, elas se correlacionam, mas são diferentes, né? Eu tenho que o perigo ali, ele vai ser a fonte, ele vai ser aquilo que tem um potencial de gerar dano, né? Por exemplo, né, o pessoal usa muito ali o leão, o tubarão, né? Eu não gosto muito de usar esses animais, não, né? Mas o perigo é a fonte, né? Se você for para imaginar questão de animal aí, o tubarão em si é perigoso, né? Porque ele alimenta de carne, ele pode alimentar um ser humano se ele estiver com fome. Então ele é perigoso. Porém, não é só por ele existir que a gente vai ter o risco. O risco vai ser ligado à probabilidade de acontecer algum acidente envolvendo esse tubarão e uma pessoa. Então, por exemplo, a gente aqui, acredito que não tem ninguém mergulhando no momento, tá todo mundo assistindo a aula, né? Então, ninguém corre o risco, nesse momento, de ser atacado por um tubarão.
Mas não correr o risco de ser atacado pelo tubarão não elimina o fato dele ser perigoso. Então, o perigo, gente, ele nunca acaba. Você consegue eliminar o risco, o perigo não. Então, o perigo ele vem da fonte, né? O perigo é, por exemplo, energia elétrica. O perigo está ligado com energia, né? A energia elétrica é perigosa. O risco que a gente tem é o risco de tomar choque. O risco vai ter a ver ali com atos das pessoas, proximidade física mesmo, e condições estruturais, né? Esses três fatores aí vão aumentar ou diminuir um certo risco. O perigo, ele vai existir, ele está sempre ali, né? O perigo está ali, você vai poder ali trabalhar questões para reduzir o risco, porque eliminar o perigo a gente não consegue. A gente não consegue eliminar 100% do perigo. Por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho em altura, né, eu tenho um perigo ali que é a altura em si, né? O perigo é de você cair, né? Perdão, o perigo é a altura, que se você tiver uma queda, você vai se acidentar, você vai se machucar. O risco vai ter a ver ali com a sua condição. O risco pode ser maior ou menor, existe o risco de queda, né? Mas a gente pode estar trabalhando ali questões para reduzir esse risco. Não vai eliminar, não vou eliminar 100%. Eu consigo reduzir ele ali a níveis aceitáveis, a níveis que eu possa trabalhar, né, com esse risco reduzido, com esse risco de uma maneira aceitável, certo? Então, o perigo, guarda aí, pessoal, o perigo é a fonte, a fonte potencial de te causar dano. O risco vai ter a ver com probabilidade, né? Com a chance de acontecer. Essa chance pode ser elevada ou reduzida de acordo com as condições estruturais, com o comportamento das pessoas e a proximidade física mesmo, certo? Outro conceito importante é o conceito de saúde. Saúde, pessoal, não é somente ausência de doença. A gente às vezes tem aí esse conceito que saúde é ausência de doença. Não é. Saúde é equilíbrio. É o equilíbrio entre a saúde física, a saúde mental e a social do ser humano. Se o ser humano não está em equilíbrio com esses três pilares, ele não pode considerar que ele tem uma saúde, né? A doença, ela aparece de acordo com o desequilíbrio físico, mental e social desse ser humano, né? Tanto que, a partir desse ano, a partir desse mês, né, a nossa NR foi atualizada e devemos considerar os riscos psicossociais. Não que antes eles não eram considerados, eles eram, só que agora eles são obrigatórios. Eu preciso levantar eles também quando eu estiver fazendo um levantamento de risco, porque a população brasileira está sofrendo muito com a saúde mental. O pessoal está adoecendo no trabalho e não é adoecendo fisicamente, né? A gente acabou cuidando muito do físico e esqueceu o mental, né? O pessoal está assim fazendo academia, malhando, comendo bem, mas não está cuidando da sua saúde mental e está adoecendo por causa do trabalho. Então, esse ano, né, mudou a NR, esse ano para frente, né, não tem como mais trabalhar sem se falar da saúde mental. Vem sendo pauta já há algum tempo, mas agora ela foi inserida ali na NR para que seja padrão, que seja um dos fatores de risco que a empresa precisa considerar, todas as empresas. Então, lembrando aí, saúde vai ser o equilíbrio entre o físico, mental e social do ser humano. Ainda falando sobre saúde, a gente tem a teoria da hierarquia de necessidades de Maslow. O que ele fala, pessoal? Que o ser humano ele tem necessidades. Algumas são maiores do que outras, se sobressaem às outras. E isso forma uma pirâmide. No primeiro nível ali, que é o nível mais inferior, vem as necessidades básicas, que são aquelas necessidades fisiológicas, por exemplo, fome, sede, sono, abrigo, né? Então, a primeira necessidade que o ser humano vai procurar suprir são essas necessidades fisiológicas. Se eu não tiver
com essas necessidades supridas, eu não vou conseguir subir nessa pirâmide. Então, essas básicas aí é o básico mesmo, básico para manter uma pessoa viva, uma pessoa sobreviver, né? Ah, e o que isso tem a ver com o trabalho? Às vezes, pessoal, devido a questões aí públicas, políticas e econômicas, muita gente se coloca em risco, aceita empregos e trabalhos aí desumanos para suprir essas necessidades básicas. E quando a pessoa não tem ali o que comer, não tem aonde morar, ela vai abaixar ali o seu nível de procura, digamos assim, ela vai aceitar qualquer trabalho. Então, ela não vai se preocupar com a segurança, porque a segurança ela está ali, ó, no segundo patamar dessa pirâmide, do nível 2, que são as necessidades de segurança. Primeiro, o ser humano precisa comer, precisa ter suas necessidades fisiológicas básicas ali atendidas para depois pensar em segurança, né? Essa segurança aqui, pessoal, é a não violação do lar, é ter um emprego estável, com um plano de saúde adequado, com um seguro de vida, por exemplo, né? É ele ter segurança no que ele está vivendo, ele poder contar com aquilo. Então, primeiro ele vai suprir a necessidade básica, depois que ele vai pensar em segurança. Então, o primeiro emprego, por exemplo, de uma pessoa que está com deficiência aí nas necessidades básicas, ela não vai pensar em segurança. Ela vai pensar no que ela vai receber no final do mês para poder suprir as suas necessidades básicas, né? Aí entra uma questão aí que a gente vai falar, a questão salarial também, né? Depois dessa necessidade de segurança, a gente vai para as necessidades sociais, né? Que já vem ali de amor e afeto, de convivência, de estar numa sociedade, estar inserido ali na sociedade, certo? Então, só um momento que eu vou colocar o meu notebook para carregar. Um minutinho. Agora, ali no nível 4, pessoal, aí já vem da pessoa, necessidade de estima. Tanto a autoestima quanto o reconhecimento alheio. A outra pessoa reconhecer, né, as suas atividades, reconhecer os seus méritos ali. E, por último, a necessidade de autorrealização, que é muito pessoal, é autorrealização. Então, cada um vai ter essa necessidade. Para alguns é um emprego numa certa firma, para outros é um certo grau de instrução, para outros é um cargo, né? Para outros não, a necessidade de autorrealização dela é somente a questão pessoal, somente a questão afetiva. Esse quinto nível ali, o último nível, ele vai ser muito pessoal, né? O que isso tem a ver com segurança? Vamos lá, o nosso emprego, ele precisa nos ajudar a suprir algumas dessas camadas. A básica, a de segurança e a social. Acaba que o emprego, pessoal, ele é uma inserção da pessoa na sociedade. Quando você fala seu nome, por exemplo, você vai se apresentar, você fala, eu sou fulano, eu trabalho em tal coisa, né? O emprego, a profissão, ela é muito bem vista, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente fala da profissão como se fosse algo pessoal, né? Do trabalho como se ele fosse você, mas não é, né? Você é uma pessoa, o trabalho é outro. Mas a gente tem essa cultura de que o trabalho dignifica a pessoa, né? Dá uma melhor impressão. Então, o trabalho precisa suprir, pessoal, essas necessidades. Como é que ele vai suprir essas necessidades? As necessidades básicas vai ser por salário, vai ser por pagamento, né? Que aí que a pessoa vai conseguir ali suprir as necessidades básicas. Necessidade de segurança vai vir da segurança no emprego, um emprego estável, um plano de saúde, um seguro de vida, que vai deixar a pessoa relaxada, a pessoa sabe que tem aonde contar, né? Sabe que tem um plano de saúde bom, sabe que ali onde ela está trabalhando não é algo temporário, ela vai poder ficar por vários e vários anos. Isso daí vai ser necessidade de segurança. E a social, né? Que é essa posição social que a gente consegue através do emprego, né? Por exemplo, eu falei, eu sou professor, né? Isso daí é uma necessidade minha social, né? Socialmente falando, eu vejo o professor como alguém muito importante na sociedade. Então, para mim, é uma realização. Ser professor é uma realização. Para um técnico de segurança, é uma realização.
né? Ter orgulho daquilo. Então, o emprego tem que satisfazer essas três aí, sem atrapalhar as outras. Lógico, você não pode sofrer no seu emprego, né? Perseguição, não pode sofrer assédio, porque senão você vai ter problemas ali, por exemplo, na autoestima, na autorrealização. Às vezes você está ganhando bem, mas não é um local que você está desenvolvendo bem as suas atividades, você estar ali por estar, somente pelo salário. Então, a gente precisa de trabalhar, né, o técnico em segurança, o pessoal da segurança, ele vai trabalhar nessa questão também, de construir uma cultura de segurança dentro da empresa, construir um local harmonioso para se trabalhar. Não é que ali, né, o pessoal vem com essa balela aí, é uma família. Não é, gente, mas é um local que a gente vai ficar 8 horas do seu dia no mínimo. Então, tem famílias aí que o pessoal fica mais no emprego, mais no trabalho do que em casa. Você vai conviver mais com seu colega de trabalho do que com as pessoas da sua família. Então, é necessário que você tenha uma boa relação. É necessário que aquele local seja um local saudável para você trabalhar, né? Não só fisicamente, né? Também na questão mental. Então, por isso que essa questão da saúde mental está em alta no momento, porque a gente descuidou e as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Está adoecendo cuidando da saúde física, mas não está cuidando da saúde mental. Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Assim, Tranquilo, Alisson, tranquilo. Certo. Se vocês tiverem que fazer algum comentário, fica à vontade. Prosseguindo aqui, pessoal, a apostila ela é muito grande, eu tive que dar uma resumida boa, né? Então, prosseguindo aqui nos conceitos, vamos para o conceito de acidente e incidente. Acidente do trabalho, pessoal, é aquele que ocorre no exercício do trabalho ou a serviço da empresa. Ele provoca lesão corporal ou perturbação funcional, ou seja, ele ocasiona uma perda. Pode ser uma perda, né, uma lesão pessoal, né, a pessoa machucar, ou pode ser uma perda patrimonial. Eu posso ter ali é, reduções, danos financeiros, né, perda de maquinário. Isso daí vai ser acidente. Então, esse acidente é aquele evento que ocorreu e causou perda. Perda de tempo, perda de material, perda de matéria-prima, perda humana, perda ambiental. Então, vai ser um acidente de trabalho, né? Interessante aqui de ressaltar, pessoal, se você tiver a serviço da empresa, também é considerado acidente de trabalho, né? Se eu trabalho viajando, por exemplo. Então, quando eu estou viajando, eu estou a trabalho. Então, se acontecer um acidente comigo na estrada, vai ser considerado acidente de trabalho, certo? O acidente de trajeto, ele entra ali como um tipo de acidente de trabalho. O que é o acidente de trajeto? Né? A empresa é responsável por você da hora que você sai da sua casa até a hora que você retorna para sua casa. Desde que você faça o trajeto direto da sua casa para o trabalho e do trabalho para sua casa, certo? Se durante esse trajeto eu me acidentar, é considerado um tipo de acidente de trabalho. Agora, se eu saio da empresa, pego o ônibus da empresa, ao invés de eu descer no meu ponto e ir para minha casa, eu vou para a casa de outra pessoa, eu vou para uma festa, eu desvio o meu caminho, aí a empresa já não é mais responsável por mim. Então aí eu não considera, não configura acidente de trajeto. Por isso que muitas empresas estão optando pelo transporte próprio, para evitar esses acidentes de trajeto, porque o trânsito está cada dia pior, né? E as pessoas às vezes acordam atrasada, vai sair correndo para chegar no trabalho ali e acaba se acidentando. Então tem muita empresa optando por ter na sua grade ali, né, no seu pessoal, né, essa questão do transporte para que mantenha os trabalhadores em melhor segurança. Ao invés de pagar o vale transporte, vai estar dando o transporte para a empresa, para a pessoa, perdão, né, para evitar esses acidentes de trajeto. Doença ocupacional é aquela que vai ser produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho.
Por exemplo, né, a pessoa, uma costureira, trabalha o dia todo numa confecção, fazendo movimentos repetitivos, costurando, né? Ao passar do tempo, ao passar dos anos, se ela não tiver os cuidados necessários, ela vai desenvolver ali problemas nos tendões dos ombros, dos braços, né? Vai ter a bursite. Essa bursite vai ser considerada uma doença ocupacional, porque é algo que ela desenvolveu devido à sua atividade. Aí, o que isso tem a ver com a questão de acidente e incidente? Se acontecer algo, né, por exemplo, se essa costureira precisar se afastar, né, legalmente falando, essa doença ocupacional, ela se enquadra como acidente de trabalho, porque foi desencadeada pelo exercício do trabalho. Aí entra a questão da saúde mental. A gente tem o burnout, que é uma, que é uma doença mental que é desencadeada pelo trabalho. Então, legalmente falando, ela pode ser considerada acidente de trabalho. Então, por isso a preocupação das empresas agora, porque as empresas podem ser aí responsabilizadas pelas doenças, né, mentais que estão gerando em seus funcionários, por exemplo, o burnout. Um incidente, pessoal, aqui tem literatura que traz como incidente, tem literatura que trata como quase acidente. Seria mais ou menos a mesma coisa ali. Um incidente é aquele evento que tem potencial de levar a um acidente, ou que deu origem a um acidente. O quase acidente é aquele que aconteceu, mas não teve perda, não teve lesão, devido a algo que não deixou que essa lesão acontecesse. Uma medida de controle, questão de segundos, né? Eu quase bati o carro. É um quase acidente e também é um incidente, porque é um evento que tem potencial de levar a um acidente. Certo? Aí as literaturas, algumas trazem como quase acidente, outras trazem como incidente. Certo? Continuando. Gestão de riscos na indústria. Essa parte aqui é interessante de falar. Tem uma pirâmidezinha, né? A gestão de riscos, pessoal, é uma estratégia utilizada nas organizações para reduzir acidentes, para reduzir eventos que possam causar mal aos colaboradores. Nessa pirâmide aqui, a parte mais alta ali, a gente vai ter na eliminação, que seria remover completamente o perigo. Depois vem a prevenção, evitar que o risco se materialize. Depois, redução, minimizar a probabilidade ou impacto. Por último, mitigação, atenuar as consequências. Eu tenho uma pirâmidezinha que ela é mais elaborada. Aí eu coloquei aqui no slide para vocês. Ela não está na apostila, mas eu prefiro trabalhar com ela, né? Ela tem mais abertura. Essa pirâmide ali, a gente vai ter do mais efetivo para o menos efetivo, né? Ela está invertida, né, aqui em cima. A parte maior aqui é o mais efetivo e a parte menor é o menos efetivo. Quando eu tenho um perigo, um risco, eu vou atuar ali com medidas de controle para proteger os meus trabalhadores desse perigo ou risco. Vamos falar de risco, certo? O mais efetivo de todos seria eliminar esse perigo ou esse risco na fonte, zerar ele completamente. Seria ali o ideal, mas nem toda atividade a gente consegue eliminar. Nem toda atividade a gente vai conseguir zerar o risco. Um risco vai existir. Um pouquinho ali vai existir. Então, né, a gente não consegue eliminar, a gente tenta ali descer essa pirâmide e ir no substituição, que seria um pouco menos efetivo que a eliminação. Ah, eu não consigo eliminar, eu vou substituir. Após a substituição, não deu para acabar com o risco, a gente vem com controles, controle de engenharia e controle administrativo. Eu vou trazer um exemplo para a gente discutir melhor.
Em penúltimo lugar ali entram os atenuantes. São, por exemplo, ali os EPCs e os EPIs, certo? E por último ali seria o comportamental, que é o da pessoa. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma fábrica que eu preciso de trabalhar com um moinho. Esse moinho, ele vai gerar ali uma energia sonora muito alta, né, devido ao tamanho dele, devido à quantidade de material que está dentro dele, devido à atividade que ele faz, certo? Então a gente pensa ali no moinho e pensa no risco ruído. Né? Vocês sabem, não sei se vocês já sabem, né? Mas a gente tem ali, né, um grau, um limiar de audição que é saudável a gente ficar exposto 8 horas por dia, até 80 decibéis. Acima disso, já não é saudável você ficar exposto. Você já pode estar desencadeando com o tempo uma perda auditiva. Então aí a gente precisa entrar com medida de controle, precisa fazer algo aí, né? E para aquela pessoa que fica exposta ali, não ficar exposta 8 horas por dia ou reduzir esse nível de exposição. Pensando no moinho, o ruído que ele libera é maior do que esses 80 decibéis. Então, pensando nesse risco, o mais efetivo das medidas de controle seria eliminar o moinho, eliminar a fonte, eliminar o perigo ali. Né? Modificar as formas de trabalho de modo que os perigos ou aspectos sejam eliminados completamente. Né? Aí eu te pergunto, né, se a minha fábrica precisa de um moinho, eu vou conseguir eliminar ele, eliminar completamente ali o, o risco de ruído? O que vocês acham? Hein, pessoal? Se ele é parte necessária no meu processo, eu não vou conseguir eliminar. O ideal seria eu eliminar. Se eu não tiver um moinho, eu não tenho ruído. Se eu não tenho ruído, eu não tenho perigo. Eu não tenho risco. Não dá para eliminar, a gente pode tentar substituir. A gente vai cair aqui para a segunda parte, né? Um pouco menos efetivo, mas ainda efetivo. Substituir esse moinho por um que faça menos ruído. Seria uma opção, certo? Mas mesmo assim, eu continuo com o risco ruído. Então a gente vai para controles de engenharia. Esses controles de engenharia, pessoal, pode, por exemplo, ser a retirada do pessoal da proximidade desse moinho. Ao invés de eu deixar o meu colaborador do ladinho do moinho o dia inteiro, eu vou levar ele para uma sala, né, onde ele vai passar a maior parte do tempo, e essa sala tem isolamento acústico. Não vai ouvir esse ruído do moinho. Então eu já consegui aí reduzir mais ainda o meu risco. Porém, eu preciso fazer amostragem nesse moinho. Eu preciso ir lá, preciso estar próximo dele. Só que não vai ser toda hora, certo? Então, aquele operador que está lá na salinha com isolamento acústico, de vez em quando, de hora em hora, a cada 2 horas, mais ou menos, ele vai ter que ir até esse moinho para fazer uma amostragem. Então, eu entro com o controle administrativo. Não são todos os operadores que vão coletar a amostra no moinho. Vai ser só um ou dois. E não vai ser o dia inteiro. Vai ser de hora em hora. Ou então, né? Vai ser a cada 2 horas. Ou então vai ser de hora em hora e dois vão revezar. É um controle administrativo. Vou reduzir o pessoal que tem contato com esse risco do ruído. Certo? Reduzir mais ainda. Então, se eu tinha ali 50 colaboradores, só dois agora que estão, né, ali na linha de fogo. Estão ali no alvo. Se acontecer alguma coisa, eles que estão ali na frente. Para esses dois, pessoal, ainda vai existir o risco de ruído. Então, eu vou entrar ali com o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Né? Para quem não sabe o que é EPI, é um equipamento que foi fabricado para proteção do trabalhador. Essa é a definição dele. Só que ele não é de proteção. Depois a gente vai falar disso daí. Né? Ele vai ser de redução de danos.
porque ele não vai te proteger 100%. Ele vai reduzir dano se acontecer alguma coisa. Seu EPI é o último nessa pirâmide, né? Ou seja, lógico, ele é muito importante, ele ajuda demais, ele reduz a minha exposição ao risco. Porém, ele não é uma capa do super-homem. Ele não vai me salvar de tudo. Porque tem gente que coloca o EPI e pensa que pode pular. Tem gente que vai lá, bota o cinto de segurança e pensa que pode pular de uma altura de 30 metros. Não pode. Ele vai estar ali para diminuir o dano. Ele não vai evitar a queda. Ele não vai evitar, né, que o acidente aconteça. Ele vai reduzir o dano. É igual o cinto de segurança no carro. Ele não evita que você bata o carro. Ele não te deixa machucar muito, né? Ser arremessado e ter mais lesões. O EPI é da mesma forma, tá, pessoal? Ele vai reduzir danos. Aquele colaborador que vai lá no moinho fazer a amostragem, ele vai estar usando o EPI naquele momento que ele estiver lá. Esse EPI vai ser o protetor, o abafador, e esse abafador, o que que ele faz? Ele reduz ali o ruído que chega até o ouvido do colaborador. Se o ruído estaria a 100 decibéis, por exemplo, que é a medida, né, de ruído, é decibéis a unidade, o abafador vai tirar 20 decibéis, vai chegar para ele a 80, que é um nível aceitável, certo? Então, o EPI, ele é o penúltimo ali na hierarquia das medidas de controle, muito importante, extremamente necessário, mas tem outros fatores que entram antes dele que são mais efetivos, ok? Por último ali, pessoal, vem o comportamental. Não adianta eu separar o pessoal, trocar o moinho, colocar controle de engenharia, colocar controle administrativo, dar EPI para o meu colaborador, se ele não tiver a consciência que ele precisa usar e que ele precisa usar de forma correta. Aí entra o Tech Segurança. O Tech Segurança, ele vai ser esse elo de ligação entre, né, a gerência, entre a administração da empresa e o colaborador. Né? E ele vai trabalhar nessa questão aí de conscientização do colaborador que ele precisa usar IPI. Né? Não somente porque é obrigatório, por lei, né? Mas que é algo para deixar ele mais seguro, para evitar que ele se machuque, se acontecer alguma coisa. Né? Então, vem aí as campanhas, vem aí os DDS, vem aí a fiscalização. Né? Porque se não há fiscalização, não há controle. Se não há fiscalização, o negócio começa a desandar. Então, né, o técnico de segurança fica na área, vigiando quem está com EPI ou não. Não é essa a função do técnico. Né? Mas ele precisa fazer, porque aonde não há fiscalização, o negócio corre solto. Se não tem fiscalização, o pessoal não faz. Né? A gente trabalha, na verdade, na questão comportamental, conscientizando ali o meu operador que ele precisa usar. Porque aí ele que é a chave, ele que está lá no finalzinho do ciclo, é ele que vai decidir se vai usar ou não. Não adianta ter treinamento, não adianta eu ter o melhor EPI do mundo, não adianta eu ter a melhor máquina do mundo, se o meu colaborador não fizer a parte dele, se ele não entender qual que é o real motivo daquele EPI estar mapeado para aquele local. Então, a gente precisa trabalhar nessa virada de chave para que as pessoas entendam. A partir do momento que você cria uma cultura de segurança, o colaborador, os colaboradores já vão ter isso como hábito. Né? Hábito é algo que no começo é difícil, né, as pessoas acostumarem, mas depois que elas acostumam ali, vira hábito. Aí ela já não consegue mais fazer atividade sem estar com EPI. Né? Já vira algo ali no dia a dia dele, na rotina. Então a gente trabalha nessa questão de conscientização. Lógico, trabalha em um monte de coisa também, que o Tec Segurança tem atividade pra caramba. A gente pensa que, o pessoal pensa que não, que é só verificar se o pessoal na área está usando EPI, se o pessoal está fazendo atividade corretamente, mas não é não, pessoal, tem muita coisa. Uma delas é essa questão aí de conscientização. E o Tec Segurança precisa estar trabalhando aí para ajudar nessa conscientização. Certo? Alguma dúvida até aqui?
Não, tranquilo, por enquanto. Até que tá tranquilo, professor. Tá certinho. Então, vamos continuar. Pessoal, eu vou só tentar aqui, a outra máquina ligou. Eu vou tentar entrar nela aqui para ligar a câmera. Só um momento. Tá ok. Vocês conseguem me ouvir? Positivo. Ótimo. Trocando aqui a tela. Só um momento. Consegue me ver também, né? Pelo menos para mim tá aparecendo. Aí, Então vamos lá. apareceu. Apareceu. Tá bom, viu? Apareceu minha carinha aí para vocês. Vou aumentar aqui a tela para a gente continuar. Para não perder muito tempo, eu vou continuar com as duas máquinas aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Análise de Bauti, né? A gente tem aqui uma sequência, né, de atividades para fazer essa análise na questão de gerenciamento de risco. A primeira parte ali seria a identificação do risco, né? Representar o risco específico como nó central. Então, de acordo com a minha atividade, eu vou ter riscos associados a essa atividade. O técnico de segurança trabalha isso daí, quando ele está fazendo o inventário de risco. Quando eu vou começar uma atividade, quando eu tenho alguma alteração na minha atividade, eu preciso fazer um inventário de risco. Pegar todos os riscos que aquela atividade vai oferecer para o meu colaborador. Faço esse inventário de risco, identifico todos esses riscos, aí a gente vai para a segunda parte, que é a listagem de causas. Eu vou listar as causas desses riscos, considerando os perigos que eu tenho naquele local, naquela unidade. Vejo ali, né, o que pode ser feito, lembrando daquela hierarquia de controle lá, para reduzir esses riscos aí a níveis aceitáveis. Entro aqui na questão de mecanismos e consequências. Identificar como o risco leva ao evento crítico. Verificar qual que é, né, o aumento da gravidade desse problema ali. E por último, eu entro com barreiras e controles. Depois que eu identifico o risco, que eu estudo o risco ali e o perigo, eu vou trabalhar a medida de controle para reduzir ele. Medida de controle, pessoal, é qualquer ação, objeto, né, comportamento, conscientização que a gente faça para reduzir o risco. Né? Exemplo de medida de controle, né, falando lá do moinho, seria, por exemplo, o enclausuramento do moinho. Vou colocar algo ao redor dele ali para ele não gerar ruído. É uma medida de controle. O uso do EPI pelo colaborador, perdão, é uma medida de controle. O procedimento para ele ir lá fazer a atividade de forma correta, que tem um passo a passo para ele fazer, é uma medida de controle. Então, tem várias as medidas de controle. Essas medidas de controle, elas ajudam a gente a reduzir o risco, um risco aceitável para a pessoa fazer a atividade. Porque enquanto o risco está alto, ela não pode fazer. Né? Ela não pode correr um risco de vida ali, né? Risco alto, de um alto risco ali da pessoa sofrer uma fatalidade. Então, eu preciso reduzir o risco a um nível aceitável. Esse nível aceitável aí, pessoal, a gente vai ver que está nas NRs. Eu tenho um nível aceitável de ruído, eu tenho um nível aceitável de vibração, eu tenho um nível aceitável ali de exposição ao calor, eu tenho níveis aceitáveis de vibração, já falei vibração, né? Vários outros, pessoal. Isso aí na NR tudo tem. Questão de concentração de substâncias no ar, a gente tem ali quantos por cento que eu posso ter de CO, quantos por cento que eu posso ter de ácido sulfídrico e assim vai. Então, nas NRs, elas trazem para a gente esses níveis aceitáveis.
Porque tem atividade que a gente não consegue zerar tudo, gente. Infelizmente, não consegue zerar. Então, a gente precisa reduzir a níveis aceitáveis, né, através dessas medidas de controle. Nessa medida de controle entra EPI, entra EPC, né, entra tudo ali que for preventivo ou reativo para que você faça a atividade. A pirâmide de Bird, vocês já ouviram falar dela? Não, nunca ouvi, não. Nunca ouviu falar, Uh-uh. certo? Essa pirâmide de Bird, pessoal, ela é uma ferramenta que a gente utiliza para gestão de segurança, né? O que que ela fala para a gente? A gente tem na base aqui, ó, os desvios. E lá no topo, uma fatalidade, né? O que que ela fala? Ela fala o seguinte, que para acontecer uma fatalidade aqui, antes dessa fatalidade acontecer, aconteceram pelo menos 30 acidentes que tiveram afastamento das pessoas. Afastamento médico, né? Ficou de atestado. Esses 30 afastamentos, antes deles, vieram 300 acidentes pequenos ali sem afastamento, né? A pessoa só precisou ali de um cuidado imediato, um primeiro socorro, e não precisou de afastar, não precisou de pegar atestado. Desses 300, tivemos ali 3.000 incidentes, ou quase acidentes. Esses 3.000 acidentes, ou quase acidentes, vieram ali de 30.000 desvios. Né? Desvio, pessoal, é comportamento inseguro, é condição insegura, né? Ato inseguro do colaborador vai estar aqui no desvio, certo? O que isso tem a ver? Né? Aqui é tudo proporcional. Né? Eu não quero que chegue aqui nesse topo. Eu estou mexendo com vocês, não estão vendo. Eu não quero que chegue aqui no topo. Eu não quero que tenha fatalidade na minha empresa, no local que eu trabalho. Então, eu vou trabalhar na base dessa pirâmide aqui, para que eu nunca chegue aqui em cima. E o desvio, pessoal, ele é, né, 60% das vezes comportamental, 70%, 80%, né? Depende aí da interpretação. Né? Para mim é quase 90%, né, comportamental, que o pessoal fala, e a condição insegura? Mesmo que haja condição insegura, o trabalhador, ele tem, né, a gente fala livre-arbítrio, ele tem a decisão na mão, ele tem o direito de recusa do lado dele. Ele faz a atividade se ele quiser. Ah, mas tem pressão, o chefe está brigando, o supervisor está chamando atenção. Mas o trabalhador, ele tem que estar consciente que a segurança dele é em primeiro lugar. E a empresa que não tratar isso, pessoal, ela não vai para frente. A empresa que não colocar a segurança como prioridade, ela não vai para frente. Já se fala até nas empresas aí que não pode falar mais que segurança é prioridade, que segurança tem que ser valor. Porque prioridade muda. Né? Por exemplo, a empresa está quebrando, a prioridade dela não vai ser segurança mais, vai ser vender, vai ser produção. Então, segurança tem que ser valor. Valor é algo que não tem preço, que você não troca. Né? Então, a segurança tem que estar na pessoa. Né? Então, a pessoa que tem que chegar ali, ó, mesmo com todas as medidas de controle, mesmo com todos os procedimentos, chegar ali e ver que não dá para fazer, que não é seguro, é ela que vai falar o sim ou não. É ela que vai dar a negativa ou a aceitativa para aquela atividade. Aí entra aí nas questões desses desvios. Então, a gente trabalha nos desvios, para diminuir os desvios, para que eu não chegue aqui em cima na fatalidade. Uma empresa, pessoal, quando ela tá para acontecer um acidente fatal, começa a ter acidente todo dia. É a coisa mais estranha, das que eu acompanhei até hoje, quando começa a aumentar demais relação de acidente com ou sem afastamento, você já acende ali uma luzinha de alerta, porque a fatalidade está chegando. Se você não conseguir reduzir isso daqui, você chega na fatalidade. Né? Então, essa pirâmide ela é utilizada aí como um alerta, como uma prevenção, né? Para a gente agir na base dela, para que ela nunca chegue no topo. Como é que eu vou fazer isso? Analisando os incidentes de menor gravidade, para que eles não se tornem acidentes de maior gravidade. Quando eu tiver ali um relato de quase acidente, né, por exemplo, ali tem um buraco, eu quase caí. Alguém foi lá e relatou.
eu pegar e agir para tampar aquele buraco para ninguém cair. Porque aí aquele quase acidente morre ali, ele não vira acidente. Né? Se ele não vira acidente, ele não alimenta ali a questão da pirâmide, ele não sobe na pirâmide. Então, ela é uma ferramenta de prevenção. Né? Não sei se, felizmente ou infelizmente, ela é muito assertiva. Ela é muito assertiva, como eu falei para vocês. Chega um momento ali, você está vendo que está tendo acidente demais, infelizmente, se a empresa não mudar, se a empresa não trabalhar em cima ali, chega no acidente fatal. E ultimamente está tendo bastante. Né? Esse ano até que deu uma diminuída, mas a gente já teve um aqui na região. Esse ano. Ano passado tiveram uns 4, que eu fiquei sabendo. Esse ano já teve um, aqui próximo da gente. Né? Então, assim, né? ninguém ninguém deve ir para o trabalho e não voltar para casa. Gente. Né? A gente está lidando com vida. E vida não tem preço. Né? Um acidente de trabalho com fatalidade acaba com a família, acaba com a reputação da empresa, acaba com o clima dentro da empresa, dá prejuízo financeiro demais, com indenização e tal e coisa. Né? Então, um acidente fatal, ele acaba com tudo. Se for uma empresa pequena, um acidente fatal fecha a empresa. Que a empresa vai ter que vender tudo para poder pagar a indenização. E mesmo assim vai pagar o quê? Qual que é o preço de uma vida? Qual que é o preço de um pai de família, de uma mãe de família, de uma pessoa ali que está trabalhando para levar o sustento para casa? Não tem preço, pessoal. Para a família dela não tem preço. Você pode pagar milhões, não vai trazer a vida da pessoa de volta. Então, essa questão aí de acidentes fatais é o que se trata todo dia dentro das empresas. É onde o técnico de segurança vai estar ali inserido. Não só o técnico de segurança, toda a equipe de segurança ali, para que nunca aconteça esse acidente fatal. Né? A gente fala atualmente está crescendo, está aumentando, é que antigamente também nos falava muito, tá, pessoal? Não tinha-se muita segurança. Quando ia fazer uma obra, já previa ali, ó, vai morrer 10, vai morrer 15. E não ligava, não. Nessas grandes construções aí, de pontes, de prédios, o pessoal morria, enterrava ali até como indigente. Né? Nem comunicava a família, que às vezes era a pessoa que vivia viajando, trabalhando, naquela época não tinha como comunicar direito. Né? Aí as pessoas iam a óbito ali e era normal. Né? Graças a Deus, né, a segurança foi evoluindo, né, e atualmente a gente fala primeiro de segurança, para depois de produção, para depois de outros aspectos dentro da empresa. Tanto que vocês veem agora, né, a procura que está no mercado aí para técnico de segurança, para profissional da área de segurança. Porque ela passou a ser, né, uma das prioridades das empresas. CIPA e CIPAT, né? A CIPA, pessoal, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né? Ela vai ser formada ali, né, pelos colaboradores para prevenir acidentes. Tem uma eleição, aí tem ali os cargos dentro da CIPA, e essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes vai trabalhar essas questões aí, né, juntamente com a equipe de segurança, para prevenir acidentes. Vão ter reuniões mensais, onde eles vão debater sobre as atividades, os problemas e soluções de segurança, realização da CIPAT, né, que é uma semana ali aberta para toda a empresa, com realização de palestra, de ação, de conscientização, para que as pessoas, né, nunca se esqueçam ali que a segurança tem que estar em primeiro lugar. E também a CIPA vai trabalhar ali com a questão de treinamentos de evacuação, treinamentos no geral, voltados para a segurança, rota de fuga, tudo aí que tiver dentro da questão de segurança. Inclusive, é a CIPA que fica responsável ali pela revisão dos mapas de risco. A gente vai falar de mapa de risco. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver a questão de mapa de risco. Vocês já viram mapa de risco? Em alguma outra disciplina? E eu acredito que deve estar no próximo módulo, dentro da disciplina de prevenção. Prevenção e controle de riscos. Eu acho que não, vai ser nos próximos módulos, Tainá.
que é uma disciplina que está mais para frente. Essa disciplina de segurança da indústria, ela é anterior. Mas vocês vão ver essa questão. Quando eu falar algo que vocês não saibam, né, às vezes eu uso alguns termos aqui que vocês podem não visto ainda, pode perguntar, tá, pessoal? Pode mandar aí, perguntar o que é que eu respondo. Certinho? Nessa disciplina, pessoal, a gente vai entrar ali com 3 NRs muito importantes. A primeira é a NR10, que é a que fala de eletricidade, vai ter a NR11 e a NR12. E, se eu não me engano, a 13 também na apostila de vocês. Eu vou dar uma resumida aqui na NR10, ver até onde a gente consegue ir. Eu não sei se eu vou conseguir passar a 11 hoje. Se eu não conseguir passar a 11 hoje, a gente passa na outra aula. Vocês viram lá na apostila que está a NR inteira. Então, eu resumi mesmo, tá, pessoal? NR não é para decorar, a não ser que você esteja nessa área, né? Por exemplo, NR10, que trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade, né? A pessoa que trabalha ali diretamente com elétrica vai saber ela quase que de cor. Né? Mas o técnico de segurança, pessoal, ele não vai decorar todas as NRs, não tem como. Até porque elas passam por revisões. Né? Elas passam ali por mudanças. Então, você tem que saber do que se trata a NR, o que ela fala, né? Para você saber aonde você vai consultar. Tá? Não precisa decorar ela de cima e embaixo. É importante que você saiba qual que é qual. Qual que é a NR10, qual que é a NR35, né? Essas NRs principais aí que a gente vai ter mais contato. De acordo com o local que você vai trabalhar mais umas ou outras. Né? Às vezes você vai trabalhar só em local que trabalha com eletricidade, você vai trabalhar muito NR10. Às vezes você vai para uma atividade ali que não precisa da NR10. Né? Então, é importante saber quais são, né? E a questão do conteúdo, pessoal, isso daí é consulta. Aí vocês vão consultando. São muitas NRs, elas passam por revisões, né? Então, é importante saber aonde consultar. Né? Teve dúvida, vai lá na NR e consulta. Tá? Não confia só na memória, porque é muito NR, a gente acaba confundindo. Teve dúvida, vai lá e consulta a NR. Né? Não indico para vocês comprar livro, tem livros aí com as NRs impressas, porque elas vão tendo revisões aí, é melhor pegar no site do governo federal mesmo, que aí é garantido que é a mais atualizada. Né? Aí lá fala, por exemplo, a de ergonomia que passou por revisão, né? Ela fala a partir de quando que ela vai estar valendo, a partir de quando vai ser obrigatória a cobrança dela. Você olha lá no site do governo, né, e consegue pegar a NR mais atualizada. Nessa disciplina a gente vai falar especificamente, né, começar ali na 10, que é de segurança, instalações e serviços com eletricidade. Essa norma vai estabelecer os requisitos e condições mínimas de segurança para os trabalhadores que vão trabalhar diretamente com instalação elétrica e serviço com eletricidade. Ela não vai ser ali um curso de eletrônica, gente, um curso de elétrica, ela vai falar de segurança em eletricidade, certo? O técnico de segurança precisa ter um certo conhecimento das NR. Não precisa ter medo, tá, pessoal? Às vezes, nossa, eu não sei nada de eletricidade. Você vai aprender um pouquinho, né, e você vai trabalhar a questão de segurança, não da eletricidade em si, a não ser que você já trabalhe com eletricidade, que você já seja um técnico ali, que dessa área de eletrônica, eletromecânica, eletrotécnica, né, tudo isso daí que tem a ver com eletricidade. Às vezes a pessoa fica com medo, achando que segurança tem que saber tudo. Não tem, ninguém tem que saber tudo. A gente vai aprendendo aos poucos, e lógico que você vai ter mais conhecimento daquela área que você trabalha mais. Ok? Falando da NR10 aí, o objetivo dela, né, em campo de aplicação, garantia de segurança, implementação de medidas de controle e sistemas preventivos para proteger os trabalhadores que têm ali contato com eletricidade, abrangência, aplica-se às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia. Como assim? Vai ser desde lá da hidrelétrica, onde está gerando a energia, passando pelas distribuidoras, né, que transmite e distribui para as casas, né, que em Minas, por exemplo, é CEMIG, né, e o consumo, né, a utilização dessa energia na casa da gente ou nas indústrias. Etapas que cobrem essa NR.
projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas, ou seja, qualquer intervenção que o colaborador tiver com eletricidade, né, vai ter regras de segurança aqui dentro da NR10 para que ele possa seguir, para que ele faça atividade de segurança. A NR10 é uma NR muito grande, né, e muito, digamos assim, importante e grave também, porque a eletricidade é uma atividade, o serviço com eletricidade é uma atividade mais crítica, é uma atividade ali que gera um risco de vida para o colaborador muito alto, né? Que a gente até fala ali que o eletricista, que trabalha com elétrica, não pode errar. Não pode errar, porque senão, né, pode ser fatal. Ninguém pode, né? Na verdade, assim, poder a gente pode, mas tem umas áreas ali que o erro da pessoa, né, vai gerar consequências terríveis. A questão da elétrica é essa daí, né? Um erro ali pode levar à morte, né? A consequência é mais grave do que talvez outras áreas de atividade. Medidas de controle, a gente vai ter análise de risco, adoção de medidas preventivas em todas as intervenções e instalações elétricas. Essa análise de risco, pessoal, ela é feita antes da atividade. Toda empresa tem, né? Toda empresa, né, de grande porte, certeza que tem, as de médio e pequeno porte, vai ter talvez formalizada por documento ou não, mas vai ter uma análise de risco prévia ali, né? O documento que a gente preenche aí nesse momento dessa análise de risco é a APR, né, o nome dela é APR, Análise Preliminar de Risco. Algumas empresas mudam o nome, mas é um documento que você faz quando está fazendo análise de risco antes de fazer atividade. Antes de fazer atividade, né, pelo procedimento, você precisa fazer uma análise de risco do local, né, colocar todos os riscos que você pode estar sofrendo ali, as medidas de controle, como é que vai ser feita a atividade, aí vai mudar de empresa para empresa, mas no geral é o mesmo conceito. Integração, as medidas devem integrar-se às demais iniciativas de segurança da empresa, né? Então, eu vou fazer essa análise de risco e essas medidas que eu propor tem que integrar. Documentação, manutenção de esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas. Eu vou ter os projetos ali, eu vou ter um mapeamento, eu vou ter tudo mapeado das instalações elétricas daquela empresa. Porque quando o eletricista, o técnico eletrônica for fazer intervenção, né, ele tem aonde consultar, né? O que que ele vai desligar, o que que ele não pode desligar, qual fio que ele pode mexer, qual que ele não pode mexer, vai estar ali tudo nessa documentação. E um prontuário, né, estabelecimento de carga superior a 75 kW devem manter um prontuário de instalações elétricas. Aí vai ser já os de mais alta tensão. Prontuário de instalações elétricas, ele vai conter os procedimentos, que é o passo a passo, como é que vai ser feita aquela atividade. Cada empresa tem o seu procedimento, certo? Algumas empresas chamam de POP, procedimento operacional padrão, né? Outras têm outros nomes, mas é o mesmo segmento ali. É o passo a passo, é o conjunto de instruções para que aquela atividade seja feita em segurança. Documentação, inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, por exemplo. Então, tem que manter essa documentação. Equipamentos, especificação de todos os equipamentos de proteção coletiva e individual que tem nas unidades. Qualificação, documentação comprobatória da qualificação e treinamento dos trabalhadores. Para fazer intervenção com energia elétrica, o trabalhador tem que ser autorizado, capacitado e apto para fazer a atividade. Autorizado, né? Tem que ter autorização formal da empresa. Esse aqui pode mexer com a eletricidade. Capacitado, ele tem que estar com os treinamentos em dia. Apto, essa aptidão aí, pessoal, ela vai ser o conjunto de tudo. Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter o treinamento, ele tem que estar autorizado e ele tem que ter condições de saúde para fazer aquilo ali. Ele tem que estar bem, ele tem que estar ok para fazer aquela atividade. Aí, isso daí vai
entrar ali nas outras documentações da empresa, né? Por exemplo, ali o ASA, que é o atestado de saúde, o atestado médico de saúde ocupacional, que dá ali para o colaborador, né? Todo ano ele vai passar pelo médico para fazer esses exames periódicos e vai pegar esse atestado que ele está apto, mental e fisicamente, para fazer as atividades. Se ele tiver com alguma doença, tiver com algum problema, o médico não libera ele para fazer as atividades. Essas atividades de risco maior, né, precisa estar ali no atestado médico de saúde ocupacional deles ali, falando se ele está apto ou não para fazer atividade. O pessoal que trabalha com energia, perdão, com instalação elétrica, eles têm que ter esse ASO, esse atestado médico para poder fazer as atividades. Medidas de proteção coletiva para atividades com eletricidade, desenergização, a prioridade máxima, ou seja, não fazer atividade de jeito nenhum, gente, né? Evitar ao máximo possível fazer atividades sem bloquear, sem desligar. Tem muito eletricista aí que não gosta de desligar a energia para fazer atividade, mas não pode, você tem que desligar. Pode ocorrer uma fuga de corrente, pode ocorrer um acidente, então tem que desenergizar, prioridade máxima. Nas empresas maiores, eles vão trabalhar com bloqueio, né? O procedimento que a gente chama de bloqueio e etiquetagem, que é ir lá, desligar e trancar para ninguém ligar por engano, né? Depois a gente fala sobre isso, de bloqueio e etiquetagem. Então, tem que desenergizar. Tensão de segurança, quando não for possível desenergizar, em algumas pequenas exceções, né, tem que ter uma alternativa, uma tensão de segurança. Ó, você só pode trabalhar até 20 volts, 30 volts, por exemplo. E medidas adicionais. Isolar a área, obstáculos, barreiras, sinalização, para que possam ser feitas as atividades ali de forma segura, sem oferecer risco para terceiros. Medidas de proteção individual, né? Na NR também vai estar falando dos equipamentos específicos ali para os eletricistas. A gente tem os equipamentos de proteção individual para eles, e são diferentes, né? Por exemplo, ali, né? Hoje em dia quase não tem mais. Antigamente a botina tinha biqueira de aço, agora não tem mais, porque o eletricista não pode utilizar ela, porque da parte ali de metal vai conduzir, né? Agora ela é um polímero, que vai ser uma espécie de um plástico na biqueira dela, aí ele pode utilizar, que vai estar protegendo o pé dele e também não vai ter transmissão ali de eletricidade. A questão do uniforme, o uniforme tem que ser anti-chamas, né? Vestimento adequado, né? Para não propagar chama quando ele estiver fazendo alguma atividade. Ele não pode usar adornos, né? Por exemplo, brinco, pulseira, colar, anel, né? Porque isso daí pode estar conduzindo a eletricidade, né? E todos os outros aparatos ali, luvas, isolantes, a roupa, né? Tem roupas ali para descarga, para trabalhar, para não receber descargas elétricas. Tudo isso daí vai ser medidas de proteção individual, vai entrar como EPI. Segurança em projetos. Atualmente, né, todas as máquinas vêm do projeto ali. A forma de bloquear, a forma de desligar ela já vem com essas opções nela de fábrica. Antigamente não tinha, né? Então, hoje em dia, no projeto, já tem previsto essas questões, né? Para dar uma manutenção aqui, como é que eu vou fazer? Por exemplo, nas casas atuais, você já tem aquele quadrozinho de disjuntor, que separa por disjuntores as áreas da casa, para precisar de desligar tudo. Eu vou trabalhar aqui na cozinha, por exemplo, eu não preciso desligar a energia da sala, do quarto, eu vou lá e desligo só da cozinha. Essas daí são as casas mais novas. As casas mais antigas já não tem. Você tem que ir lá e desligar o padrão lá de fora, porque não tinha no projeto, né? Atualmente, os projetos já vêm com prevendo aí essas intervenções, né, com segurança. Então, os projetos aí precisam ter ali dispositivo de desligamento, espaço seguro e identificação dos circuitos, né, para você saber aonde vai estar trabalhando.
Memorial descritivo do projeto precisa ter ali a questão de proteção, especificação contra choque elétrico, queimadura e outros riscos, os dispositivos, indicação de posição dos dispositivos de manobra, identificação, sistema de identificação de circuitos, equipamentos e dispositivos e restrições, recomendações e advertências quanto ao acesso de pessoas. Segurança na construção e na manutenção, né? É necessário supervisão profissional. As instalações elétricas precisam ser supervisionadas por profissional autorizado conforme a ANR. Medidas preventivas devem ser adotadas para controle de riscos adicionais. Tem que ter os equipamentos compatíveis, né? Sempre utilizar equipamentos compatíveis com a instalação elétrica existente, né? De acordo com a tensão, de acordo com a corrente que está passando ali, e manutenção segura. As instalações devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento. Locais de serviço elétrico são exclusivos para essa finalidade. E vai ter acesso restrito também, né, pessoal? Tem locais ali, somente o pessoal autorizado da elétrica vai poder estar entrando para poder fazer certas intervenções. Instalações elétricas desenergizadas, né? Como é que eu vou fazer ali os procedimentos? Primeiro passo, seccionamento, separar, né, igual eu falei para vocês, por seções. Depois, impedimento de reenergização, garantir que o circuito não vai ser religado durante a atividade. Constatação de ausência de tensão, fazer uma medição, verificar se tem energia no circuito antes de começar a fazer a atividade. Dependendo do local, fazer aterramento temporário, para que se tiver uma fuga de energia, ele vá para esse aterramento, vá para a terra e não atinja o meu colaborador. Proteção de elementos energizados, proteger os elementos na zona controlada. Sinalização de impedimento, né? A colocar toda uma sinalização ali ao redor para impedir a reenergização. Para instalações elétricas energizadas, a gente vai trabalhar aí com as questões de tensão de risco, intervenções com tensão maior ou igual a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua só podem ser realizados por pessoas qualificadas. Treinamento específico, quem vai trabalhar com instalação elétrica energizada precisa de ter um treinamento específico, a gente vai falar dele, que é a NR10 CEP. Procedimento específico, né, nessas áreas que vão trabalhar com energia, né, vai ter procedimento específico respeitando as distâncias seguras. Suspensão de serviços. O serviço deve ser suspenso imediatamente se tiver alguma iminência de perigo ao trabalhador. Em alta tensão, não é qualquer pessoa que pode estar trabalhando, o trabalhador deve receber um treinamento específico ali em CEP. Trabalho em equipe, o serviço feito em eletricidade não pode ser realizado individualmente, é no mínimo 2, né? Eles sempre andam juntos ali, os eletricistas, porque se acontecer alguma coisa, um vai comunicar, um vai salvar o outro. Eles têm os treinamentos para primeiros socorros, treinamentos de remoção, né, questão do choque elétrico ali. Então, eles sempre trabalham em equipe, dependente da atividade. Pode ser para ir lá ligar um disjuntor, vai os dois. Vai os dois, pelo mínimo 2 pessoas. Vocês sempre vão estar ali trabalhando em equipe. Ordem de serviço, esse tipo de atividade envolvendo alta tensão, ele só vai poder ser executado com uma documentação formal. Pode ser chamada de ordem de serviço, permissão de trabalho, né? Tem vários nomes. Mas é uma documentação formal, que é uma autorização ali dada pela gerência, pela supervisão, para que eles possam estar fazendo essa atividade. Atualização dos treinamentos. Esse gráfico aqui ficou errado, pessoal. Mas o treinamento de NR10, ele é um treinamento de 40 horas, né, para o executante ali, e ele precisa de uma reciclagem anualmente. Se for para alta tensão, a pessoa tem que fazer o CEP, que é mais 40 horas, e também precisa reciclar anualmente. Autorização ali para trabalho com energia elétrica, né? Você vai ter que ter treinamento, participação nesses cursos específicos. Então, para trabalhar com eletricidade,
Você não pode trabalhar se você não tiver NR10, não tiver esse curso de 40 horas. Nesse treinamento, você vai fazer ali uma avaliação, o aproveitamento tem que ser de 80%, tem que tirar 80% nele, registra, né? Isso daí tem que estar registrado no sistema, né? Você tem que ter o certificado, portar o certificado ali, dependendo da empresa, eles colocam no próprio sistema dentro da empresa mesmo, e vai ter a reciclagem. Perdão, estou fazendo barulho aqui. A reciclagem ali, né? Bienal ou anual, dependendo da atividade que a pessoa vai fazer. Aquela imagem ali não carregou. O trabalhador que trabalha com serviços em eletricidade também precisa estar treinado na utilização de equipamentos de proteção contra incêndio, porque ele vai trabalhar também em locais que podem ter atmosferas explosivas, atmosferas inflamáveis, onde pode ocorrer fogo. Então, precisa saber utilizar ali, por exemplo, o extintor. As atmosferas explosivas também, ele vai ter que trabalhar nesses ambientes somente com equipamentos certificados, porque o equipamento que ele utilizar vai ser um equipamento especial, que ele não pode estar gerando nenhuma centelha, nenhuma fagulha, nenhuma faísca, para que não ocorra explosão. E a eletricidade estática, né, equipamentos que geram eletricidade estática precisam ter uma proteção específica, para que não tenha fuga de corrente ali, e se estiver dentro de uma área que possa ter ali uma certa explosão, né, um certo limite de explosividade, não ocorra a explosão ou o incêndio. Aqui ele não carregou. Pessoal, eu vou concluir por aqui, porque não vai dar tempo de terminar essa questão da NR10. E a gente continua na próxima aula. Você já vai dar o horário. A gente continua na próxima aula, termina essa questão da NR10 e vai para a NR11. Vocês têm alguma dúvida? Qualquer dúvida, pessoal, eu vou mandar esse slide para a tutora. Ela vai estar passando para vocês e lá tem o telefone, o e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. Eu também estou na escola, né, para quem é de Araxá. Eu estou lá na escola segunda, terça e quinta. Amanhã eu estou lá. Pode entrar em contato comigo no período da noite. Né? Se me mandar mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque durante o dia onde eu fico o celular não pega direito, mas assim que eu saio do trabalho eu respondo todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e até a próxima aula.